Bom dia, minha gente! E aí, estão por aí? Bom dia, bom dia, bom dia. Chegando aqui para mais uma live, dessa série de live do novo Salto Quântico, novo projeto que estamos trazendo aí, sempre trazendo conteúdos de qualidade. Bom dia, bom dia. Onde é que vocês estão aí, gente? Deixa aí a cidade onde vocês estão. Bom dia, bom dia. Fátima, Gabriel e companhia, Valdemira, bom dia. Quem tá chegando aí, onde é que vocês estão? Tá frio, tá calor aí? Aqui tá quentinho, em Recife. Quer dizer, um clima ameno, né? Bom dia, Rita. E aí, vocês estão aí? Estão aonde? Me digam. E aí, vamos, Cascavel, olha aí, o pessoal de Cascavel. Eita, Cascavel, eu peguei um frio em Cascavel. São Paulo, frio, 9 graus. Eita, Belém do Pará, Fábio Paiva. Londrina, Rio Branco, lá no Acre. Muito frio aí, Daci? Ai, que legal. O país é tão grande, é um continente, né? Frio num lugar e calor no outro. E aí, tudo bem com você? E aí, Léo, tudo bem, querido? Brasília? Rio de Janeiro, muito frio também. Ceará, bom dia. Que legal, muito bem, muito bem. Gente, vamos chamar, cada pessoa se comprometa aí a chamar mais 5 pessoas. No Instagram, manda um aviãozinho, o pessoal do YouTube lembrar de deixar o seu like para a gente trazer mais pessoas para acessar esses conteúdos. Hoje a gente vai falar de como cuidar da sua saúde de forma natural, né? Então, um tema também sempre muito oportuno, e eu tenho uma novidade. Belém do Pará, Rita. Ah, que legal. Olha aí. Ah, não, você está falando das pessoas de lá, né? Então, eu tenho uma notícia muito importante para dizer, para dar para vocês, é que nesse domingo, já que a gente está falando de cuidado com a saúde, eu consegui agendar uma live com a prefeita da cidade de Cristal, do Rio Grande do Sul, tá? É uma cidade de 8 mil habitantes que ela praticamente conseguiu debelar totalmente a Covid, né? E ela sabe o que é que ela está fazendo, gente? Eita, mulher corajosa. E de espírito público, né? Ela está usando o protocolo Coimbra, né? Então, essa é a verdadeira vacina, né? Que não agride as pessoas, que protege. Então, ela aplicou o protocolo Coimbra, né? Recentemente, ela fez o doutor Cícero Coimbra me mandou uma live que ela ia fazer com a médica, onde ela estava contando essa experiência. Eita, Santa Cruz do Sul, 3 graus, né? E terminou que é muito sol lá em Palmas, né? E aí eu vi a live dela, fiquei muito impressionado, gente. Ela praticamente debelou a Covid usando o protocolo, altas doses, a chamada dose de ataque de 600 mil unidades de vitamina D3, né, em pacientes com problemas crônicos. E aí ela inicialmente começou a trabalhar com pessoas acima de 35 anos de idade, e depois ela foi, né, utilizando a dose para imunizou toda a cidade. Só teve uma pessoa que depois disso aí pegou Covid, mas essa pessoa não tinha feito o protocolo e tinha saído para uma cidade vizinha e se contaminou. Então, domingo às 19 horas eu estarei entrevistando a enfermeira e prefeita reeleita Fábia Rista, da cidade de Cristal. Vocês aí do Rio Grande do Sul conhecem a história da cidade de Cristal, que essa mulher está fazendo? Ela está dando um exemplo para o mundo, que a Covid, sim, né? Você viu a live, Kátia? Legal. Nós divulgamos a live, eu botei no meu Instagram. Nós estamos exatamente mostrando, como eu sempre disse, que é possível se cuidar de saúde, né? Olhando para a saúde e não para a doença. Oi, Cléo, bom dia. Sejam bem-vindos e vamos disparar esse aviãozinho aí, gente. Vamos chamar pessoas aí para participar da nossa live. Nós vamos falar de saúde. É um tema que interessa a todos nós. Vocês já estão convidados domingo. Olha, vamos espalhar essa live com a prefeita, porque o que ela está fazendo, se tivesse sido aplicado no Brasil inteiro, no mundo inteiro, a gente tinha resolvido esse problema da Covid, né, e prevenido todo esse desastre que está aí, né? Uma mulher com muito espírito público, com muita coragem, de exatamente ir para... Você viu a live, né, Rosângela? Então eu consegui agendar com a prefeita
a live com ela também para falar dessa experiência genial que ela está tendo e corajosa, de muito espírito público, lá na cidade de Cristal, no Rio Grande do Sul. Ela vai trazer mais dados novos, tá? E aí a gente vai poder identificar. A André saiu, viu, Tainá? Hoje eu estou com visita aqui em casa, por isso que eu mudei meu estúdio. Minha filha veio gravar um curso dela e me pediu para fazer no meu estúdio, aí eu vim aqui para a sala, mas eu estou bem acompanhado aqui de alecrim e arruda. Ó, alecrim e arruda, gente, isso aqui é maravilhoso. Depois eu vou falar para vocês do alecrim, mas vamos lá, né? Hoje é seu aniversário, Alessandra? Muito bem, olha aí, parabéns, meus parabéns. Seja muito bem-vinda, né? Muita alegria aí no seu coração, muita paz, muita energia, muita força, né? Todos nós, o aniversário é o renascimento, estamos renascendo para a vida. E aí, gente, vamos falar então da questão da saúde, né? Os cuidados naturais com a saúde. Bom, quem não me conhece, eu vou falar rapidamente, porque sempre tem pessoas novas que participam das nossas lives, né? Que não conhecem a nossa história. E o que acontece é que eu fui uma criança com problemas de saúde, problemas respiratórios, sobretudo, um sistema imune frágil, tomava antibióticos desde cedo. Aos 10 anos eu tirei minhas amígdalas, né? Vivia sempre com a garganta inflamada, aquela coisa toda. E bom dia, gente. Vamos convidar, vamos chamar a gente aí para participar dessa live. Quem está no YouTube, lembra de deixar o like, no Facebook também, né? E aí, o alecrim é lindo, né? Cheiroso demais. E depois que eu terei as amígdalas, né, que eu achava que iria ser a solução da minha vida, eu comecei a adoecer mais. Eu passei até uma série de problemas alérgicos que eu não tinha. Eu passei a ter rinite alérgica, né? Enfim, asma brônquica. A prefeita vai ser às 19 horas, viu? No domingo, né? Amanhã às 19 horas. Então, divulguem, pelo amor de Deus, a gente vai começar a divulgar no nosso Instagram hoje, divulguem essa live para que milhões de pessoas possam assistir, né? Para que tenha muita repercussão, para que as pessoas possam. Eu entrevistei o Dr. Cícero Coimbra antes do carnaval, ele já falava sobre isso, né? Quem acompanhou, né, quem se preveniu, né? E ainda tem a oportunidade de se prevenir, porque a ideia é que você possa, a partir de agora, ter um protocolo de saúde, não de doença, né? Então, e aí o que aconteceu, né? Eu fui tendo problemas crônicos, né, de saúde, e cada vez mais adoecia. Ansiedade crônica também, né? Depois me deparei com o estresse, né? Um grande estresse, aí tive prisão de ventre, tive gastrite, né? E foi aí, aproximadamente 30 anos, que eu radicalizei na minha vida, né? Eu já conhecia, foi quando eu, na verdade, o pontapé inicial foi quando eu descobri a homeopatia, comecei a melhorar com a homeopatia, comecei a me investigar, né? E aí eu fui deixando de lado os medicamentos, né? E aí culminou quando eu fiz uma consulta. Eu sou engenheiro eletrônico, mas deixei a engenharia para ser professor de física, que era a minha grande paixão, né? E aí, num determinado momento, no intervalo do colégio que eu dava aula, né, chegou uma pessoa, né, um terapeuta, pediu autorização à diretora para fazer uma exposição no intervalo para os professores sobre um método natural de diagnóstico das doenças, né? E que ele era terapeuta também, trabalhava só com medicinas naturais, com alimentação, né? Mudanças de hábitos. E aí ele falou de uma técnica chamada iridologia, que você olha para a íris da pessoa e você olha, a partir da íris você tem um mapa de todos os órgãos, de todos os sistemas do corpo. Eu fiquei muito impressionado com aquilo, os gráficos que ele mostrou, o olho ali ampliado. Ele disse, olha, aqui é o pulmão, aqui é o baço, aqui é isso. Então ali tinha digamos assim, toda a informação sobre o nosso corpo estava ali, né? Dentro dos nossos olhos. E eu não contei conversa, como eu sou muito curioso, né? E eu doente, eu estava com prisão de ventre nessa época, foi que eu fui fazer a consulta com ele, né? Quando eu fiz essa consulta,
Eu não falei nada que tinha, porque a minha questão era saber se ele ia descobrir o que eu tinha, e ele disse, você está com estresse, você está com ansiedade, você está com gastrite, e era exatamente isso que eu tinha, né? E aí ele disse, eu só trabalho com medicina natural, eu digo, ótimo, eu já estou nessa, eu já não estou tomando mais remédio, estava só com homeopatia, né? E aí juntei a homeopatia com mudança drástica de alimentação, gente. Eu deixei de comer carne, eu deixei de tomar café, deixei de comer feijão, terei açúcar branco, arroz branco, macarrão branco, tudo que era branco, tudo que era processado. Foi aí que eu entrei nos alimentos orgânicos, né? Fui começando, né, a entrar nos alimentos orgânicos, né? Depois as feiras mais, digamos assim, um movimento agroecológico aqui em Recife tem aproximadamente 27 anos, né? E eu, desde o início, tive a sorte da primeira feirinha ser do lado do meu apartamento. Então, eu comecei a introduzir bons hábitos e eu fui fazer aquele protocolo dele. Eu passei 15 dias, meu café da manhã era 600 gramas de mamão, depois, os próximos 15 dias, era 600 gramas de melão, eu entrava com chás, e aí fui aumentando a quantidade de alimentos vivos, né? E aí eu fui introduzindo o grão de bico, a lentilha, a ervilha, trocando feijão, arroz sempre integral, açúcar, eu ainda tomava açúcar, era açúcar mascavo. Então fui entrando numa cultura de cuidar de mim, né? O que aconteceu é que eu, né, de fato, me curei, acabou gastrite, acabou ansiedade, né, acabou prisão de ventre, né? E teve um efeito colateral incrível, extraordinário, né? Que eu fiquei muito mais leve, muito mais relaxado, muito mais tranquilo. Minha ansiedade foi para o espaço, entendeu? E aí eu fiquei espantado com aquilo. Eu digo, o que aconteceu comigo, né? Eu parecia que eu era uma outra pessoa. E eu ainda fiz a cura pelo limão, né? A cura pelo limão. Eu estava nesse processo de desintoxicação, então eu estava apostando em tudo que era natural. Então, eu tomava, primeiro dia, um limão em jejum, sem água, viu? Naquele período eu tomei sem água, fiz bem radical mesmo. Um limão, 2 limões, 3, 4, 5, 6, 7, 10 limões. Tomei 10 limões em jejum. Depois eu voltei, 10, 9, 6, 7, até um limão. Então foram aí em torno de 20 dias tomando limão, só limão, e eu realmente pude constatar que há um processo depurativo, desintoxicante do limão, coisa absurda. Isso me levou a sair furúnculo por tudo que é lugar do corpo. Até no ouvido, eu tive um furúnculo no ouvido que eu passei uma semana, eu dava aula, passei uma semana, né? Olha, eu nunca me preocupei com essa questão de peso, né? É possível que sim, mas eu nunca me preocupei, eu nunca fiz regime na minha vida. Eu nunca tive preocupação com essa questão de peso, né? Eu passei até preocupação com a minha qualidade de vida. Então, mas é possível até que eu tenha perdido algum peso, né, naturalmente. E aí, o que é que acontece? Eu depurei o corpo com um monte de furúnculo que saiu, né, que foi saindo, liberando, era nas nádegas, nas costas, no cotovelo. Então, meu Deus do céu, né, foi uma depuração, uma desintoxicação absurda que eu tive com esse processo de cura natural. Então, a partir daí, né, hoje, eu nem lembro a última vez que eu fiz um exame assim, de sangue, de saúde, essas coisas. Continuo fazendo a iridologia periodicamente, né? 3, 4 meses, no máximo eu faço um diagnóstico geral, né? E só me alimento, busco a minha alimentação predominantemente orgânica. Hoje eu já tomei o meu meio litro, estou aqui abastecido com meio litro de suco verde, né? Então passei a adquirir bons hábitos alimentares, né? E aí depois veio a meditação, um pouco mais, eu tenho mais de 20 anos que eu tenho prática de meditação, né? O limão em jejum, você pode tomar o limão em jejum, se for com cúrcuma, melhor ainda, né? Bom dia, quem está chegando aí, gente? Vamos soltar o aviãozinho. Você já chamou alguém para participar dessa live que tem algum problema de saúde? Então chame, que eu vou trazer aqui informações abençoadas para todos nós que são úteis, né? Já estou trazendo essa possibilidade de você mudar a sua alimentação, de você sair das alimentações, dos alimentos processados, do açúcar branco, que é um veneno, sal branco, arroz branco, tudo isso é alimento
alimento, digamos assim, o açúcar não pode nem ser considerado um alimento, né? É uma caloria vazia, né? Então, é importante, né? Não tem como você ter uma boa saúde se você mantém os mesmos hábitos, né? E aí o mais fantástico de tudo isso foi que eu me libertei dos medicamentos nesse período, né? Foi exatamente quando eu me libertei completamente dos medicamentos químicos. Eu vi o poder da alimentação, eu vi o que Sócrates falou: faça do seu alimento o seu remédio, faça do seu remédio o seu alimento, né? Não senti nenhum mal-estar quanto ao limão, não. Não senti, porque o limão, ele torna, né, o sangue alcalino, ele gera um efeito contrário ele gera um efeito contrário no corpo, ele alcaliniza o corpo, né, ele alcaliniza o corpo, então ele tem essa possibilidade, né, interessante. Então, com isso, eu fui exatamente introduzindo os bons hábitos, né, percebendo, e aí eu fui também entender o papel do estresse, né, eu fui entender, compreender o papel de estresse. O furúnculo, eu usava uma pomada homeopática, né? Eu usava uma pomada homeopática, não estou lembrado do nome dela agora, mas eu passava essa pomada, ela puxava, assim, eu sentia ela puxando o furúnculo, né? Então tem uma pomada homeopática que é fantástica para furúnculo, né? E aí eu fui me limpando, né? Me limpando, aquela sujeira toda, né? Pois é, a Maria del Carmo está falando aqui que foi numa live como essa que ela passou a me acompanhar, consegui mexer o braço esquerdo, ela era paralisada, vivia numa cadeira de roda há 16 anos e deixou de tomar 18 comprimidos por dia, viu, gente? Passou a praticar a apreciação, autocuidado, autocura. Hoje eu tomo apenas minerais, vitaminas e suplementos, dedico gratidão infinita para você e sua equipe. Querida Maria del Carmo, é sempre um prazer ter você aqui, você é um exemplo. Essa mulher andava de cadeira de rodas, com os braços paralisados, tomava 18 medicamentos, e numa live que ela assistiu minha, falando sobre autocura, ela tomou uma decisão de mudar a vida dela, gente, tá? Então, muitos problemas de saúde graves ela tinha, a última vez que nos encontramos em São Paulo, ela foi sem cadeira, ela estava sem cadeira de roda, foi sozinha, então ela é uma vencedora, e ela é um exemplo de que isso é possível de fato, né? A grande questão está em você ter uma motivação, em você tomar uma decisão. A Cleo está dizendo que eu também, né? O limão causa anemia, não sei disso não, que limão causa anemia, né? Anemia, você vai precisar de ferro, né? Anemia tem a ver com, você vai suplementar com ferro, aí entra a beterraba. Quando eu tomo meu suco verde, eu tenho sempre ferro, eu tenho espinafre, eu tenho a beterraba. Então você vai buscar nos alimentos, você vai buscar exatamente esse equilíbrio, né? No entanto, gente, a grande causa das doenças, né? E aí eu percebi o quanto eu tinha envolvimentos emocionais, vivi problemas relacionais na minha família que me afetavam, entendeu? E aí a grande questão está num órgão chamado amígdala cerebelar. Essa amígdala cerebelar, que faz parte do sistema límbico, ela é ali onde as informações associadas ao processamento das emoções, ao significado que você tem aos seus pensamentos, é a amígdala cerebelar que dispara o medo, que dispara a ansiedade, entendeu? Que dispara a preocupação, né? E aí o que é que acontece? Ela está associada exatamente ao chamado cérebro sobrevivente, tá? Então a grande questão é, como é que você está, qual é o nível de ativação da sua amígdala cerebelar, tá? Você fica na frente da televisão, vendo aquele monte de notícia ruim, você fica falando sobre coisas negativas, você fica só lembrando das coisas que você viveu e que não deram certo, né? Você fica estimulando a sua amígdala quanto tempo por dia, entendeu? Que é exatamente quando a gente está estimulando os programas de negatividade, os programas de baixa autoestima, os programas de autorrejeição, os programas de vergonha, os programas de culpa, os programas de raiva, os programas de ressentimento, né? Então, a grande questão humana, né, está no relacionamento. Por quê? Porque nós somos seres relacionais, né? Nós vamos nos relacionar com nossos pais, nós vamos nos relacionar com nossos irmãos. Se você tiver irmãos, você vai se relacionar no seu trabalho, você vai se relacionar
relações de amizade, relações profissionais, enfim, você vai se relacionar com pessoas, né? E pessoas, né? E pessoas, elas não são perfeitas. E pessoas não foram educadas para lidar com as suas emoções. E pessoas, muitas vezes, foram educadas no campo da espiritualidade, às vezes de maneira distorcida. Pessoas têm medo de Deus, né? Deus, apesar de Jesus ter dito que Deus era amor, é amor, né? Então nós fomos educados para temer a Deus, para ter medo de Deus, para se sentir vigiado por Deus, para ter culpa, né? Para sentir punição, né? Gente, vocês já soltaram um aviãozinho aí? Quem já soltou? Quem já convidou 5 pessoas aí no Instagram para participar da live? Quem já convidou? Quem já deu o seu like no YouTube? É muito importante para que a gente possa levar conteúdos de qualidade para mais pessoas. Quanto mais pessoas acessando esses conteúdos, mais nós expandimos o bem. Quanto mais nós expandimos o bem, nós expandimos a felicidade também. Se a gente expande a felicidade, né, a gente nós estamos nos movimentando no caminho da cura. Daqui a pouco eu vou falar sobre o medo da cura. Eu peguei um trecho aqui do Curso em Milagres, peguei um outro trecho aqui. Que legal, muito bem, gente. Vamos trazer mais pessoas para a gente compartilhar o bem, né? Então, a grande questão está, né? A grande questão que não nos contam, né? E aí chegou um momento da minha vida que eu deixei de ser engenheiro eletrônico e fui ensinar física, que era a minha grande paixão. Eu sou engenheiro eletrônico de profissão, mas de coração eu sou físico quântico. É isso que é isso que me apaixona, né? Estar aqui compartilhando transformação com vocês, vendo uma pessoa como Maria del Carme, deixou a cadeira de roda, deixou de tomar 18 compromissos. Você sabe o valor que tem isso, gente, né? Você trazer um conhecimento, né? E eu sempre digo às pessoas, olha, eu não curo ninguém não, né? Ninguém cura ninguém, nós trazemos o conhecimento. A responsabilidade pela cura é de cada um de nós, né? Então, a grande questão está em você começar a ter clareza, né? Você ter clareza da necessidade de mudar hábitos que são destrutivos para você, né? Hoje vai ter o deixa aí, que são destrutivos para você. E aprender, já que Camila está provocando aqui, provocando no bom sentido, claro, e deixar aí aquilo que é corrosivo para a gente, aquilo que nos traz tristeza, né? Aquilo que trava a nossa vida, aquilo que nos desconecta, aquilo que alimenta a raiva, que alimenta o ódio, o ressentimento, a mágoa. Então, a grande questão é que ninguém fala sobre isso, os médicos não estão preparados para falar sobre isso. Então, você pode estar lá com a gastrite, ou você está com raiva, você está com muita raiva, está processando e pode também estar tomando alimentos tóxicos, entendeu? Então, cada ser humano, a causa de uma gastrite e uma dor de cabeça, pode ser completamente diferente de uma pessoa para a outra. Então, a primeira coisa é você entender, você é uma pessoa única, né? Que legal, Valdemira, vamos chamar as pessoas. Você é uma pessoa única, né? E conhecerei a verdade vos libertará. Muito bom, eu adoro essa frase de Jesus, né? Então, é exatamente essa busca pela verdade, mas por uma verdade que não gere sofrimento para ninguém, viu, gente? Não, essa é a minha verdade, sim, a minha verdade que é destrutiva para as outras pessoas, isso não funciona, isso não dá certo. As suas ações, olha, rinite tem muito a ver com culpa, viu? A rinite tem muito a ver com culpa e também, como é uma doença inflamatória, você precisa logo cortar laticínios e glúten para diminuir a inflamação, mas rinite é muito ligada à culpa, pensamentos ansiosos, essa coisa toda, descontrolados, obsessivos, né? Há uma relação muito grande. Enfim, nós vamos começar a perceber que as emoções são os mensageiros químicos das nossas dores e das nossas alegrias, entendeu? E que se você não tiver a capacidade de educar o seu corpo emocionalmente, né? Se você não tiver a capacidade de educar o seu corpo emocionalmente e redirecionar os caminhos que essa química vai seguir dentro de você, não tem como, você vai adoecer,
né? Não tem como você passar 24 horas na tristeza, na reclamação, na mágoa, no ressentimento, e não ter problemas, né? E não ter problemas, artrose, então uma pessoa muito inflexível, muito dura, muito rígida, né? Muito crítica, então as dores articulares têm muito a ver com crítica. Agora também lembre que tem os alimentos inflamatórios, né? Leite, derivado de leite e glúten são os alimentos mais inflamatórios do planeta, né? Então, depois a gente vai falar disso, Leandro, né? Deixou asmática, né? A Covid, a gente fala disso depois, né? Então, a grande questão é você buscar exatamente perceber também qual é a mensagem, que mensagem a doença está trazendo, né? Então, as doenças respiratórias, elas têm a ver também com tristeza, né? Ela tem a ver com tristeza, as doenças ligadas ao pulmão têm a ver com tristeza. Então, o que é que está levando você a estar triste? Então, olha, o que é que está por trás da tristeza, entendeu? Porque aí você vai para o médico, né, simplesmente toma lá um medicamento lá para o seu problema respiratório, né, algo que está afetando o seu pulmão, mas você está triste. Você tem algo na sua vida que leva você pensamentos confusos, com certeza, né? Você tem uma tristeza latente, você tem uma tristeza recorrente, né? Então a questão é o seguinte: você está feliz com o que você faz? Entendeu? Você está realizada com o que você faz? Você acorda com os olhinhos brilhando para fazer o que você faz, né? Você dorme com sua mente tranquila, né, fazendo o que você faz, né? Como é que estão os seus relacionamentos? Você vive relacionamentos íntegros ou você vive relacionamentos abusivos? Como é que está, né? Como é que está a relação sua com você mesmo, com o seu propósito de vida, né? Então, a grande questão é que as pessoas, né, nós entramos no mundo do mecanicismo das doenças, né, que nós ficamos tomando medicamentos para os sintomas, que é exatamente o corpo nos trazendo uma oportunidade, e você chega lá e diz: corpo, estou muito chato, você fica dizendo que essa dor de cabeça, essa rinite, né, essa bronquite, essa candidíase, né? Então, o que é isso? Então, você, né, vai lá e cala, você cala, mas esquece que todas as informações, né, que o seu corpo está lhe passando é uma comunicação de que o seu corpo, que funciona quanticamente como uma grande sinfonia, né, porque nós somos vibração, nós somos energia, né, que carrega uma informação específica, né, em frequências específicas, como uma nota, um acorde de uma nota de um acorde de violão, por exemplo. Então, o seu rim, ele trabalha dentro de frequências específicas, né? O seu pulmão trabalha dentro de frequências específicas, ou seja, o seu corpo é uma sinfonia. Cada célula do seu corpo é uma sinfonia, tem uma música específica, entende? Porque você tem célula do baço, você tem célula do pulmão, você tem célula do rim, você tem célula do olho, você tem célula do osso, você tem célula da pele. Cada um a gente sabe muito bem o que fazer. Agora, essas células, elas são nutridas por informações químicas que vêm dos alimentos, do que você está botando na sua mesa, do que você está bebendo, e mais rapidamente do que você está pensando, sentindo, como você está gerenciando as suas emoções, o significado que você tem das coisas. As suas lembranças do passado podem ser um caldeirão de química, né, tóxica para as suas células. Entendeu? Então, ficar revivendo, né, revivendo o que não deu certo, pensando em problema, nutrindo-se de problema, é um tiro no pé, entendeu? E aí, o que é que nós fizemos? Nós criamos uma medicina desconectada do ser humano. Em 1910 foi lançado esse relatório Flex, né, para desacreditar todas as medicinas naturais e para vender remédio. E criar os currículos da universidade baseado na doença. Então, tá aí os médicos doentes, né, os enfermeiros doentes, né, as pessoas, os profissionais de saúde são os que mais sofrem de problemas de saúde. Os médicos morrem 20 anos do que a população leiga. Ele deveria ser um exemplo de saúde, ele é um exemplo de doença, né? Aqui nos Estados Unidos, em média, 20 anos, o médico morre mais cedo do que a população, né? O nível de estresse, né, e de dependência química entre médicos é uma coisa absurda. Nos Estados Unidos tem uma associação semelhante aos alcoólicos anônimos, só para médicos doentes, intoxicados, dependentes de drogas químicas e drogas
proibidas e drogas pesadas. Então, a gente vê que nós criamos um sistema desumano e mortal, né? Porque os próprios profissionais de saúde, eles não sabem se cuidar. Claro que isso está mudando, tem muitos médicos fazendo trabalho fantástico, médicos, né, como eu já entrevistei, quantos médicos eu já entrevistei aqui, doutor Laí Ribeiro, doutor Cícero Coimbra, que agora está contribuindo para essa revolução que está acontecendo na cidade de Cristal, no Rio Grande do Sul, que caíram na ficha, né, que caíram a ficha e perceberam que eles foram indicados. Eles passaram 5 anos na universidade e não sabem nada sobre nutrição, não sabem nada sobre saúde, né? Não estou nos Estados Unidos, eu estou... nos Estados Unidos acontece isso, são 20 anos os médicos mais cedo, eles morrem 20 anos mais cedo que a população, no Brasil também, né? Então, o que acontece, gente, você aí do YouTube já deu like, você que chegou aqui no Instagram já convidou aí 5 pessoas, vamos fazer isso, vamos chamar mais gente para participar desse bate-papo aqui, esse conteúdo é de utilidade pública, né? Então, a grande questão é que nós fomos, como a amígdala cerebelar, a indústria farmacêutica, ela sabe o que é o medo, o que é o potencial do medo, ela trabalha com medo, né? É a lógica do medo. E os médicos foram educados na lógica do medo, que é a lógica da doença, você só olha para a doença, né? Então, o que acontece? A pessoa chega lá com dor de cabeça e você dá para 300, 400 pessoas com dor de cabeça, você dá o mesmo medicamento. Lúcia está dizendo que seu livro tem me ajudado muito, muitíssimo, muito bem. Daqui a pouco eu vou falar de uma frase do meu livro para vocês acompanharem aí os conteúdos também. Então, minha gente, né, a grande questão é que nós precisamos ouvir a mensagem do corpo e nós precisamos entrar numa conciliação com ele, porque o corpo está dizendo para você, olha, eu sou uma máquina de produzir realidades, eu estou aqui para produzir até 200 mil tipos de proteínas diferentes para você, e eu estou aqui para garantir a integridade da sua saúde, da sua pele, dos seus ossos, do seu baço, do seu rim, do seu pulmão, seja lá o que for. Agora, você precisa me tratar bem, né? Você precisa, né, para eu trazer saúde para você, você precisa me tratar dignamente, né? Dignamente, né? Então, a grande questão é qual é a quantidade de toxina diária que você coloca no seu corpo? Já pensou sobre isso? Qual é a quantidade de veneno que você coloca no seu corpo diariamente? Então, começa pelos agrotóxicos, né? Foram liberados mais de 400 do ano passado para cá no Brasil. 49% dos agrotóxicos mais pesados do planeta, aqueles que destroem o cérebro, que causam câncer, são vendidos aqui no Brasil. Você precisa de receita médica para comprar ivermectina, mas você pode ir em qualquer loja comprar agrotóxico, é o veneno, né, destrói a vida, né? Então, não há controle nenhum aqui no Brasil para venda, para veneno, né? Não existe, né? Então, aí você vai perceber exatamente como nós estamos num sistema, né, um modelo de adoecimento, e não há nenhuma educação, nós deveríamos estar tendo uma divulgação em massa do papel da vitamina D3, que eu venho falando há tanto tempo, que eu trouxe o doutor Cícero Coimbra, antes do Carnaval nós falamos sobre isso, eu já fiz entrevista com ele, em 2016, quando teve aquela epidemia de Zika, do Zika vírus, né? Eu estava nos Estados Unidos e fiz uma entrevista com ele já falava sobre isso, de 10 pessoas, 9 estão com deficiência de vitamina D3, e vitamina D3 dispara mais de 320 genes do seu sistema imunológico, você pode, ela contribui na cura do câncer, 50% do câncer da humanidade desapareceria se as pessoas tivessem imunizadas com vitamina D3, esclerose múltipla, fibromialgia, né, lúpus, então, o lúpus, a segunda palavra é muito complicada, eritematoso, sei lá, esqueci, a língua travou, deu um trava-língua aqui, né? Então, você viu a entrevista em fevereiro, né, mana? Pois é, então, comprou papete, né? Mas é a mesma, pois é. Então, o que acontece é que nós deseducamos o nosso corpo e praticamente transformamos o nosso corpo, né, muitas vezes num grande lixão, né, de colocar a vitamina D3, você toda farmácia de manipulação faz, você pede lá 10 mil unidades de vitamina D3, agora usa K2 de 100, bota 120 microgramas, de 100 a 200 microgramas de vitamina K2, bota 1000 unidades de vitamina A e toma 3 cápsulas de cloreto de magnésio. Olha, gente, se vocês não sabem disso aí, anota essa dica aí, tá?
Vitamina D3 você vai tomar para sempre, para nunca baixar a sua imunidade, a não ser que você tome sol, entendeu? Bota isso na tua dieta diária, é um comprimidozinho só, né? Não tem contraindicação, porque isso faz parte da sua natureza, entendeu? Essa é a questão. Então você vai, olha, vou dar a receita aqui para vocês, olha aí uma dica quântica aí para vocês, ó. 10 mil unidades de vitamina D3, tá? De 100, você pode botar 120 microgramas de vitamina K2, bota tudo isso dentro da mesma cápsula, liga para uma farmácia de manipulação e passa a receita. Isso é do protocolo Coimbra, viu, gente? Eu estou dando aqui o protocolo Coimbra, né? Eu entrevistei o Dr. Cícero, entrevistei também o Dr. Carlos Baiman, né? E aí eu tenho esses conhecimentos porque eu convivo com essas grandes celebridades, essas grandes autoridades, né? 1000 unidades de vitamina A, tá? E você vai tomar cloreto de magnésio PA quer dizer para análise, 500 miligramas, né, de 500 miligramas, você encontra em farmácia alopática, hoje vende cloreto de magnésio, tá cheio de cloreto de magnésio, tudo que é farmácia, tá? E você vai tomar 3 cápsulas de cloreto de magnésio. Agora, quando a gente toma vitamina D3, tem que lembrar de tomar água, então 2,5 litros, no mínimo 2 litros de água, 2,5 litros, até 3 litros de água por dia, né? E aí você vai, com isso, você vai elevar a sua imunidade, daqui a pouco essa é a vacina que nós deveríamos estar fazendo para todo mundo. Isso é que a doutora, a Fábia Rista, prefeita de Cristal, está fazendo lá na cidade de Cristal, Rio Grande do Sul. Eu vou entrevistar ela domingo às 19 horas. Gente, assistam essa live, né, e divulguem, né? Daqui a pouco a gente vai estar divulgando, vou pedir para a minha equipe soltar o banner para a gente, vocês já poderem compartilhar. Ó, 10 mil unidades, olha a dica aí, 10 mil unidades de vitamina D3, tá? 10 mil unidades de vitamina D3, tá? De 100 a 200 microgramas de vitamina K2, pode botar aí 120 microgramas, por exemplo, tá? 1000 unidades de vitamina A, anota aí, pronto, a Rosimeira anotou, vitamina A, tá? E 3 cápsulas de 500 miligramas de cloreto de magnésio, de 2 a 3 por dia, né? Eu tomo 3 há mais de 10 anos, né? Então, quem tem dores articulares tem que tomar cloreto de magnésio todo dia. Na verdade, todo mundo devia tomar cloreto de magnésio todo dia, porque o nosso solo é muito pobre, e o cloreto de magnésio ele tem mais de 300 funções vitais no nosso corpo. Então, se você está querendo saúde, bota cloreto de magnésio no seu dia a dia. 120 microgramas de K2. Pronto, isso aí, tá? Então, tá aí a receita, a Rosemary já captou, já colocou aí. Então, se você toma sol todos os dias, não é necessário, exatamente. Você passa 15, 20 minutos no sol, sem roupa, né, gente? Quando eu vou... a mulher bota um biquíni, bota um top, né? Então, quando eu vou aqui caminhar no parque, eu vou sem camisa, né, para você pegar sol, né? O magnésio de malato é muito bom também. Os valores em farmácia de manipulação, você encontra valores acessíveis, sim, com certeza, né? Não compre em farmácias alopáticas, porque normalmente na alopatia eles só podem botar até 2 mil unidades. Aí você vai sem filtro solar, pelo amor de Deus. Filtro solar vai, do fator 8 já tira 90% da absorção de vitamina D3, tá? Então, isso são estratégias, né, de autocuidado, né? Então, aí se você, né, introduziu a vitamina D3 ou o sol, né, ou o sol, você introduz, como eu faço há muitos anos, eu nem lembro quanto tempo que eu tomo meio litro de suco verde. Pronto, eu vou sair daqui agora, vou pegar minhas verduras. Como eu tinha live, liguei para a feirante, né, da feirinha, a Cessa, já fiz amizade com o pessoal da feirinha orgânica, eu vou sair daqui e vou pegar, né, o meu abastecimento para passar a semana toda tomando suco verde, tomando a minha sopa de legumes, entendeu? Com alimentos orgânicos ali vindo da terra, sem veneno, sem toxinas, né? Então, isso são cuidados, né? É estilo de vida, né? É estilo de vida. Então, é muito importante que você... É muito importante que você invista em cuidado, né? Porque a saúde é um retorno de como nós cuidamos do nosso corpo, nós cuidamos da nossa mente, nós cuidamos das nossas emoções e como nós nos conectamos à dimensão espiritual da existência, né? Porque aí tem dois aspectos que vocês têm que olhar seriamente. 3 aspectos, né? 3 aspectos, né? Vocês precisam olhar seriamente. O primeiro deles
é culpa, né? Segundo é o perdão, tá? E o terceiro é a relação com os pais. Então, esse tripé aí, né, você precisa organizar na sua vida, né? Rejeição, né? Situações de abuso que você tenha passado. Eu descobri, por exemplo, ontem à noite, eu descobri, por exemplo, que o óleo de alecrim é um excelente óleo para quem passou por problema de incesto, de qualquer tipo de abuso, o óleo essencial de alecrim. Então, você precisa ter aliados no seu dia que vá reprogramando, e você precisa, né? Vitamina A é 1.000 unidades de vitamina A. Então, você precisa criar um ambiente interno que seja favorável a essa... aqui o seu corpo trabalha, você precisa exatamente trazer para ele, né? O que eu uso de carboidrato, Lúcia, é inhame e batata doce, né? Carboidrato complexo, né? Carboidrato complexo, tá? E aí eu tenho o meu café quântico, a receita do café quântico, né? Então eu exatamente tenho ali, né, o óleo de copaíba, eu tomo uma gotinha de óleo de copaíba por dia também, viu, gente? Isso faz parte, tudo isso, se eu for mostrar, né? Eu vou avisar para vocês que de 14 a 17 de setembro, daqui a pouco a gente vai começar a divulgar, eu vou fazer uma maratona do novo Salto Quântico, quando a gente vai estar dando, né? Eu vou fazer um curso ao vivo, né? Vão ser 4 dias, eu vou dar um curso ao vivo, nós vamos falar sobre tudo isso, mas de maneira mais detalhadamente. Nós vamos aprofundar essas questões, ou seja, você precisa entender que a sua saúde é um complexo, que é exatamente a sua saúde física, a sua saúde mental, a sua saúde emocional, a sua saúde emocional, espiritual. Sim, eu já escrevi algum livro sobre medicina natural? Sim, no meu livro Um Salto Quântico, Dê um Salto Quântico, você tem um capítulo aqui, deixa eu pegar o nome do capítulo, viu, Camila, para você ver. Tem um capítulo que eu pergunto assim, ó, eu falo da grande doença moderna, estamos destinados a ser cansados e doentes, né? Nutrição quântica. Então, no capítulo 6 do meu livro, nós vamos falar exatamente sobre nutrição quântica, né? Ou seja, como é que você pode se nutrir quanticamente no sentido de se prevenir das doenças, né? Então, deixa eu pegar aqui esse capítulo para mostrar para você, né? E aí eu abro esse livro com uma frase, o consultório quântico, a gente vai fazer a segunda etapa, a segunda fase dele, viu, gente? Nós fizemos 2 turmas e vamos fazer a segunda fase, os resultados foram fantásticos, né? Então, ó, peregrine por dentro de você e descubra todas as ferramentas de que dispõe para ser feliz e viver de forma saudável. É chegada a hora de viajar para dentro de si e estabelecer um diálogo amoroso com cada célula, com cada bactéria, para descobrir as infinitas possibilidades de criar maravilhosos universos paralelos através de você, né? Recrie-se, né? Então, aqui você vai ver, né? Eu trago alguns dados do Ministério da Saúde, mostrando que no Brasil a obesidade cresceu 60% nos últimos 10 anos. 1 em cada 5 brasileiros são obesos. Isso contribui para o aumento da incidência de doenças crônicas, como diabetes, que aumentou 61,8% na última década. A hipertensão arterial aumentou de 14,2% no mesmo período. Ao sobrepeso, 57,7% dos homens estão acima do peso, 50,5% das mulheres estão acima do peso. O sobrepeso entre os homens teve um aumento de 10,2%, enquanto as mulheres aumentaram em 12%, então as mulheres estão aumentando mais rápido. 10 mil unidades é diário, exatamente, né? Então, a questão da baixo consumo de frutas, hortaliças e demais alimentos vivos, né, que tenham fibras, né, mostrou exatamente que isso está por trás também de muitas doenças, apesar de ter havido um discreto aumento, né, do consumo de frutas e hortaliças nos últimos 10 anos de 1,8%. O consumo abusivo também de bebida alcoólica aumentou de 15,7% para 19,1% na mesma década. Então, nós vamos ver aí, né? E aí, uma boa notícia é que está caindo o consumo de refrigerante. Então, eu pergunto, você toma refrigerante ainda? Você usa açúcar branco na sua casa ainda? Você usa sal branco? Então, uma coisa que eu diria para você, que tal você jogar isso no lixo, né? Você jogar no lixo e parar de tomar refrigerante, né?
parar de tomar refrigerante, jogar sal branco, açúcar branco no lixo. Então, seria a primeira coisa que você deveria fazer. Né? Qual é a quantidade de laticínios que você se alimenta? Qual é a quantidade de glúten que você se alimenta? Né? Então, essas coisas aí, se você cortar glúten e laticínio, pelo menos diminuir, reduzir drasticamente, entendeu? Né? Então, como é que eu terei o pão? Eu terei o pão porque eu como a batata doce, todo dia eu vou comprar agora inhame na feira, batata doce, né? A banana da terra, entende? Né? O aipim, né? Então, você tem como substituir, né? Você tem como subir. Então, assim, você não tem como ter saúde se você está bombardeando o seu corpo com veneno todo dia, minha gente. Né? Então, tira aí, joga fora, joga no lixo esse melhor tipo de sal. É o Himalaia. Cuidado com o Himalaia para ser de qualidade mesmo, né? Porque como está hoje em dia se falsifica tudo. A flor do sal, que é feita aqui no Rio Grande do Norte, é um sal extraordinário, e o sal marinho, tá? Então, esses 3 sais aí você pode utilizar, que eles são alimentos, né? Eles são alimentos, né? Tem mais de 80 substâncias. Um bom sal do Himalaia tem mais de 80 nutrientes. O flor do sal, né? Tem um sal que é fabricado na França também, que é muito bom, mas o flor do sal já é um sal maravilhoso, né? E que tem, né, aqui no nosso país, né? Então, a grande questão é exatamente como é que você está cuidando, né? Como é que você está cuidando. E o cigarro, meu Deus do céu, aí o cigarro você tem que trabalhar. Você pode usar óleos essenciais como bergamota, né? Como a lavanda, hortelã-pimenta, são muito bons para ajudar nessa questão de retirada de vícios. E tem que buscar a causa, o que é que lhe leva. Eu já fumei, gente, eu já bebi, né? Eu conheço tudo isso, entendeu? Então, eu fui buscando o autocuidado. O que eu falo para vocês é o que eu mesmo aprendi, é como eu me transformei e me curei. Hoje eu estou há mais de 30 anos, né? Hoje eu estou há mais de 30 anos sem tomar medicamentos, né? Exatamente porque eu saí do ciclo da doença. E eu fui buscar as causas da doença e fui buscar, né, substituir aquilo que me fazia mal pelo aquilo que me faz bem, que contribui para o meu corpo, né? O sal grosso também, com certeza, muito melhor. Você pode pegar o sal grosso e passar no liquidificador, com certeza, né? Com certeza, só não use aquele refinado lá, que aquilo é veneno, como o açúcar branco é veneno, né? Então, o óleo essencial de alecrim é maravilhoso, gente. Vocês precisam, né? Eu estava ontem, exatamente, abri, uma amiga minha tinha me mandado um artigo sobre abuso, aí eu peguei esse livro assim, abri, estava falando de alecrim, né? E aí você vai ver o alecrim, ó, olha só o alecrim, para você, ó, ele tá aqui, o alecrim, ó, ele aqui, ó, esse querido aqui, né? Eu, quando chego de manhã, eu passo as mãos dele e tomo um verdadeiro porre de alecrim, de arruda, de hortelã, né? O sal rosa também é bom, né? Vê a qualidade dele, tá? Então, ó, crer na própria verdade fortalece a autoestima e o propósito. A verdadeira lealdade conecta o coração com a alma. O amor espiritual nos liberta da manutenção de um estado de ausência e aumenta a nossa habilidade de nutrir o eu. Gerar mais amor próprio cura e reunifica as partes fragmentadas do eu, transformando em plenitude e inocência. Para amar o próximo, primeiramente é preciso amar a si mesmo. Então, como é que está o seu alto amor? O açúcar mascavo e o bergamota, e o demerara, perdão, são menos mais, com certeza, né? Então, vai fazendo a transição, né? Vai fazendo a transição. Então, você vai ver aqui, ó, o coração se expande e se apazigua, o corpo mental relaxa, as memórias celulares de abuso e incesto podem vir à tona de forma segura quando estão desvinculadas de emoções carregadas, liberar-se da dor e do sofrimento, permite a energia dos pulmões dilatar e nutrir o corpo. Então, isso aqui, ele está falando do alecrim. E eu vou ler para vocês aqui, né, uma passagem do curso Em Milagre, que ele está falando sobre o medo da cura, né? Ele está falando sobre o medo da cura. A cura é assustadora, para muitos sim, pois a acusação é uma barreira ao amor. E corpos feridos são acusadores. Corpos feridos são acusadores. Aumentar a telomerase é exatamente estilo de vida, né? Estilo de vida, atividade física, meditação, ali, tudo que eu estou falando aqui contribui para aumentar a telomerase, né? Eles bloqueiam firmemente o caminho da confiança e da paz, proclamando
que os frágeis não podem ter confiança e que os feridos não têm base para a paz. Açúcar de coco é uma opção também. Quem pode ter sido machucado pelo próprio irmão e ainda assim amá-lo e confiar nele? Ele atacou e vai atacar outra vez. Não o protejas, porque o teu próprio corpo ferido mostra que tu tens que ser protegido contra o teu irmão. Perdoar pode ser um ato de caridade, mas que ele não merece. Isso é a lógica, né, do ego, né? Ele pode ser digno de pena pela sua culpa, mas não pode ser absolvido. E se tu lhe perdoas as suas ofensas, apenas adicionas a culpa que ele realmente já obteve para si mesmo. Os não curados não podem perdoar. Gente, olha só, olha que profundo isso. Os não curados não podem perdoar. Então, nós precisamos investir na autocura para que a gente possa acessar o potencial de perdão, né? Porque sem perdão, o sofrimento persiste. Pois são as testemunhas de que o perdão é injusto. Eles querem reter as consequências da culpa que não veem. Entretanto, ninguém é capaz de perdoar um pecado que acredita ser real, né? E o que tem consequência tem que ser real, pois o que ele fez está lá para ser visto. O perdão não é piedade, já que a piedade apenas busca perdoar aquilo que pensa ser a verdade. O bem não pode ser dado em troca do mal, pois o perdão não estabelece o pecado em primeiro lugar, para depois perdoá-lo. Quem pode realmente dizer com real intenção: meu irmão, tu me machucastes, no entanto, porque sou o melhor dentre nós dois, eu te perdoo pelos meus ferimentos. Olha bem se você perdoa desse jeito, né? O seu perdão e o teu ferimento não podem coexistir. Um nega o outro e não pode deixar de fazer com que o outro seja falso. Então, perdão, gente, ele tem que ser uma coisa integral, né? Nós temos que entender que o outro, ele está nos apontando saídas. É por mais grave que tenham sido as situações que você passou, né? Esse livro que eu li é um curso em milagres, né? Eu li um curso em milagres, eu li aqui o meu livro Dê um Salto Quântico na Sua Vida, né? E aí você precisa olhar para isso, entender que as pessoas que passam no nosso caminho estão a serviço da nossa evolução. Porque se você não conseguir ver isso aí, você não consegue perdoar. E se você não consegue perdoar, né, a sua vida fica pesada, né? Se a vida fica pesada, né? Ou seja, essas emoções corroendo você por dentro, né? O que vai acontecer é que você vai adoecer, né? E você vai tomar remédio e você nunca vai se curar de absolutamente nada, porque não tem remédio que cure, né, as dores emocionais, né? Nós precisamos ir para a fonte, né? Precisamos entender, né, a raiz do que nós vivemos e precisamos agradecer a essas situações, por mais duras que tenham sido, elas estão a serviço da nossa evolução, elas estão a serviço da nossa felicidade, elas estão a serviço da nossa integridade. Então, nós precisamos, né, é o caminho, né, ou seja, o caminho da autorresponsabilidade é o caminho da transformação, tá? Então, vamos finalizar a nossa live fazendo a técnica do deixa ir, né, para que a gente libere essas culpas, libere essas dores, esses ressentimentos que estão por trás, né, de inúmeras doenças, né? Sofreu abuso, então, nunca teve raiva dessa pessoa, com certeza. Então, é importante você trabalhar quem passou, olha o alecrim aí para trabalhar abuso, né? Olha o vetiver, trabalha também abuso, né? Você tem aí quem trabalha culpa nos óleos essenciais, né? O pinho siberiano é muito bom para culpa, né? Tem o cedro atlas também, que é outro óleo essencial muito bom para trabalhar ali o primeiro chakra, essas dores, né? Então, nós precisamos olhar para o nosso porão, minha gente, senão não há cura, senão a doença persiste, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui e nós precisamos deixar ir esse sofrimento, senão ele persiste e destrói a nossa vida, tá? Então, vamos fazer agora um exercício de limpeza emocional para a gente terminar a nossa live e vocês passarem o dia de sábado mais leve. Então, vamos lá, me acompanhe, inspira, expira e vamos tocar aqui no primeiro, tá? Vamos tocar aqui no primeiro ponto do FT, meridiano do estômago. Eu deixo ir a culpa, eu deixo ir a raiva, eu deixo ir a sensação de rejeição, eu deixo ir o medo, eu deixo ir a vergonha, eu deixo ir o ressentimento, eu deixo ir as memórias abusivas do passado e eu me aceito profundamente e completamente. Eu deixo ir a raiva, eu deixo ir a inveja, eu deixo ir o ressentimento, eu deixo ir a mágoa, eu deixo ir a vergonha, eu deixo ir o orgulho,
eu deixo ir o medo, né? Eu deixo ir a rejeição, eu deixo ir as memórias abusivas do passado, e eu me aceito profundamente e completamente. Eu deixo ir a raiva, eu deixo ir o medo, eu deixo ir a vergonha, eu deixo ir a intriga, eu deixo ir a inveja, eu deixo ir a fofoca, eu deixo ir o orgulho, eu deixo ir a rejeição, eu deixo ir as memórias abusivas, eu me aceito profundamente e completamente. Aí você vem para cá, deixo ir a vergonha, abuso, inveja, traumas, medos, deixo ir a vergonha, medos, traumas, abusos, raiva, rejeição, vergonha, medo, trauma, rejeição, medo, trauma, rejeição, ressentimento, mágoa, orgulho, autorrejeição, medo do futuro. Eu deixo ir o medo, a rejeição, a mágoa, o ressentimento, a vergonha, a culpa, a rejeição, a autorrejeição, o medo do futuro. Eu deixo ir a culpa, a vergonha, a rejeição, a tristeza, a solidão. Eu deixo ir a vergonha, a culpa, a rejeição, o medo do futuro. Eu deixo ir o medo do futuro, eu me liberto da culpa, eu me liberto da vergonha, eu me liberto das situações abusivas que vivi no passado. E aí, como é que vocês estão? Estamos encerrando já a nossa live. Vamos fazer, para fechar, vamos fazer o Ho'oponopono rapidinho, ó. Eu sinto muito. Se conecta àquilo que lhe incomoda, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato. Como é que vocês estão se sentindo agora, gente? Me diga aí, me diga numa palavra. Pessoal da minha equipe, por favor, quem está assistindo aí, me diga qual é o título da live de amanhã, que eu esqueci de novo de pegar para eu anunciar aqui. Até segunda-feira nós estaremos lives às 8 horas. Eu sinto muito, eu te amo, sou grato, é isso aí. Como é que está a sensação agora? Me diga, como é que vocês estão se sentindo, hein, gente? Vocês já deram like aí no YouTube? Quem não deu like ainda, né? Quem não deu like ainda, deixa o seu like para a gente reconhecer a importância do conteúdo, né? Então, artrite tem a ver, tudo que tem essas dores articulares, procura ver a questão da flexibilidade, a própria raiva, né? E lembra dos alimentos também inflamatórios, os laticínios, né? E o glúten. Estão se sentindo bem? Tá? Sinto a alegria de viver, paz, tranquila, aliviada, agradecida, em paz, gratidão. Gente, eu peço a vocês que façam um print agora, né? Façam um print dessa live, tá? E poste lá no seu stories, que eu vou repostar, vou fazer um repost do seu post. Então, deixe lá uma mensagem, né, sobre essa live no seu stories, tá? Que eu vou repostar, vou fazer um repost do seu post, e deixe lá uma mensagem de como você está se sentindo por ter participado, por ter absorvido esse conteúdo. Com isso, a gente propaga, né, a informação de qualidade, e ao mesmo tempo eu vou também estar divulgando o seu stories, tá? Então, faz um print agora aí, faz um print e posta lá no seu stories, tá? Então, amanhã, qual é o tema da live? Como entrar em ação. Então, nós vamos falar sobre como entrar em ação. Você está sentindo sua vida estagnada? Você está procrastinando? Você está adiando as coisas? Então, o tema da live amanhã, nós vamos falar o que é que está por trás da pessoa que procrastina, tem dificuldade de entrar em ação, que pensa, e a coisa não acontece, né? Então, amanhã mais um conteúdo especial para vocês. Aqui às 8 horas estaremos aqui. Passem um dia muito bem, né? Se fortaleçam,
busca a paz interior, busca o autoconhecimento, que a transformação e a cura, a fonte está dentro de nós, está aqui, ó, na natureza, o alecrim arruda. Ficamos por aqui e amanhã às 8 horas nos encontramos mais uma vez. Um ótimo e lindo dia para vocês. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui. Então, para vocês que estão no YouTube também, lembre amanhã, live Como Entrar em Ação, tá? Às 8 horas estaremos aqui e trazendo conteúdos e práticas também para vocês. Um bom dia e até amanhã às 8 horas. Tchau, tchau.